Olá a todos vocês que estão acompanhando as meditações que temos colocado aqui no nosso canal com o objetivo de produzir material que pode servir de apoio para pais e professores quando eles estão trabalhando algum assunto da Bíblia com os seus alunos. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa cristã. Nós ainda celebramos a Páscoa. Nos dias de hoje, muitas pessoas se lembram da Páscoa, especialmente durante a chamada Semana Santa, né? Muitas pessoas dizem umas às outras Feliz Páscoa, mas muitos cristãos parecem que já há muito tempo esqueceram o que realmente significou a Páscoa e como nós devemos lembrar da Páscoa hoje, né? A Páscoa não tem a ver com um coelhinho, nem com ovos de chocolate. As pessoas começaram a associar os ovos e o coelho com a ressurreição de Jesus Cristo, porque o coelho e o ovo têm um símbolo de fertilidade, né? De abundância de vida, de nascimento. Mas vejam que muitas pessoas, quando pensam na Páscoa, pensam logo nas delícias do chocolate. Às vezes, você até vê cristãos compartilhando determinadas imagens pelo WhatsApp. Feliz Páscoa e um coelhinho ou um ovo de chocolate. Às vezes coloca até um versículo bíblico e vários ovos de chocolate. Nós vamos então meditar hoje sobre o que de fato foi a Páscoa e como nós devemos comemorá-la hoje. A primeira vez que a Páscoa foi celebrada foi na libertação do povo de Deus que estava escravizado no Egito. Eles já estavam vivendo no Egito já por 430 anos, de acordo com Êxodo, capítulo 12, versículo 40, sendo boa parte desses anos vivendo como escravos. O rei do Egito estava com ciúmes e com medo do povo de Deus, porque o povo de Deus tinha crescido bastante em número, ao ponto de ser mais numeroso do que os próprios moradores do Egito. Então, o rei começou a planejar muita maldade para com o povo de Deus, procurando uma forma de fazê-los diminuírem e também até desanimarem da vida. Primeiro ele começou a tratar os israelitas como escravos, exigindo deles uma quantidade de trabalho muito maior do que aquilo que deveria ser exigido deles. Forçavam o povo a trabalharem além de sua própria força. O rei talvez tenha pensado que isso iria fazer os israelitas a não terem mais prazer na vida, a não aumentarem mais em número, a desistirem de ter filhos. Só que a quantidade dos israelitas continuava a aumentar cada vez mais. Daí Faraó, rei do Egito, ordenou que todos os filhos homens que nascessem deveriam ser assassinados. Somente as meninas deveriam permanecer vivas. Êxodo capítulo 1 fala toda essa situação. Percebam que a maldade desse faraó era terrível. Esse faraó não era o mesmo faraó da época de José no Egito. Ele não queria saber de Deus e nem do povo de Deus. E o sucessor desse faraó era ainda pior do que ele. Êxodo capítulo 5, versículo 2. Foram anos e anos de escravidão, maltrato e de humilhação com o povo de Deus. Então chegou o dia em que Deus apareceu para Moisés num arbusto e disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, né? Aqueles que exigem mais do que lhe é devido. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Deus então ordenou a Moisés que fosse a Faraó junto com seu irmão Arão, para dar a seguinte mensagem ao rei: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu questionando: quem é o Senhor? Eu não conheço esse Senhor e nem vou deixar o povo dele sair.
Êxodo 5, versículo 2. Faraó foi endurecido pelo próprio Deus, para que a glória de Deus fosse manifesta e para que as pessoas aprendessem a temer, respeitar e servir ao único Deus criador dos céus e da terra. Deus castigou o Egito de maneira dura. Ele já tinha mandado 9 pragas. A primeira praga, as águas se transformaram em sangue. Segunda praga, a praga de rãs. Depois, a praga dos piolhos. A quarta praga foi a praga das moscas. Depois veio a praga das pestes nos animais. A sexta praga foram as úlceras, que são feridas. Depois a 7ª praga, chuva de pedras. A 8ª praga, um enxame de gafanhotos, uma praga de gafanhotos. E a 9ª praga, trevas, escuridão total. Apesar de todos esses sinais e castigos, o rei do Egito não permitiu que o povo de Israel fosse liberto para adorar a Deus. Na verdade, Deus estava usando Faraó, e nada que Faraó fazia estava fora do controle de Deus. Então, para cumprir o seu plano, Deus anunciou a última praga, Êxodo capítulo 11. E ao mesmo tempo, ele instituiu a Páscoa, Êxodo capítulo 12. A 10ª praga era a morte do primogênito de todas as famílias e também dos animais. A palavra primogênito significa aquele que nasceu primeiro. Então, o filho mais velho de cada família e também dos animais seria morto. Mas Deus poupou o primogênito de todas as famílias dos israelitas. Ele ordenou que cada família dos israelitas pegasse um cordeiro sem defeito e o assasse para realizar uma refeição em família. E no momento em que matassem o cordeiro, eles deveriam pegar um pouco do sangue daquele animal e pintar as extremidades das portas das casas dos israelitas. Daí, quando o anjo do Senhor passasse para matar cada primogênito dos egípcios, ele veria o sinal do sangue nas portas do povo de Deus. E então ele saberia que ali morava o povo de Deus, e por isso nenhum mal seria feito àquela família, nem aos animais que pertencessem àquela família. A ordem de Deus foi que naquela noite o povo todo se preparasse para sair do Egito. Então eles deveriam se arrumar para a viagem com suas sandálias e seu cajado, que é aquela madeira, aquele pau que eles seguram na mão. Eles deveriam comer apressados o cordeiro assado, pão sem fermento e ervas amargas. A palavra Páscoa, em seu sentido original, significa passar por cima. Então, naquela noite em que houve muito choro por causa da morte do primogênito do povo egípcio, incluindo o filho do rei, houve a salvação do povo de Deus. Porque o anjo da destruição passou por cima, não causando mal algum ao povo de Deus. A Páscoa deveria ser celebrada anualmente pelo povo de Deus e os pais deveriam ensinar seus filhos o significado daquela festa, dizendo: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Êxodo 12, versículo 26. Percebam, o sangue do cordeiro foi o sinal que livrou o povo de Deus da morte na libertação da escravidão do Egito. Hoje nós não celebramos a Páscoa da mesma maneira que os israelitas celebravam. Na verdade, podemos até dizer que não celebramos a Páscoa. A Páscoa apontava para Cristo. Assim como o sangue do Cordeiro nas portas livrou os israelitas, o sangue de Cristo derramado na cruz nos livra da morte e nos garante a vida. A palavra de Deus chama Jesus de Cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. E também de nosso Cordeiro Pascal que foi imolado, 1 Coríntios 5, versículo 7. O nosso Cordeiro foi morto, mas ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Apocalipse 1, versículos 17 e 18.
Antes de Jesus Cristo ser crucificado, ser sacrificado na cruz, ele instituiu a Santa Ceia como memorial para ser lembrada em lugar da Páscoa. Ele pegou o pão e disse que era o seu corpo que seria sacrificado. E o vinho era o seu sangue que seria derramado na cruz em favor do seu povo. Cristo foi sacrificado na cruz e seu sangue derramado nos redimiu diante de Deus. Não somos libertos de uma escravidão física, mas da escravidão do pecado e da morte. A morte que não tem mais poder sobre nós. Cristo é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa significa que Ele ressuscitou e está vivo à direita do Pai, no céu, intercedendo por nós e nos defendendo de todo o mal. 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8 diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Cristo ressuscitou. A morte não teve e não tem nenhum poder sobre ele. Quando nós ceamos, celebramos a sua morte e aguardamos a sua vinda, pois ele ressuscitou e foi para o céu, onde está à direita do Pai. 1 Coríntios 11, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Cristo não apenas sofreu, morreu e ressuscitou, mas ele também irá voltar em glória para julgar os vivos e os mortos. Apocalipse 22, versículos 12a, versículo 13 e versículo 14 diz: eis que venho sem demora. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. No período em que as pessoas se lembram da Páscoa, nós temos razão em dobro para nos alegrar. Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Que Deus nos abençoe. Agora algumas perguntas para refletir, né? E também para fixar o aprendizado daquilo que vocês acabaram de ouvir. Primeiro, o que foi usado para pintar ao redor das portas das casas dos filhos de Deus no Egito e com qual finalidade as famílias fizeram esta marca ao redor de suas portas? Segunda pergunta, qual a relação entre o sangue do Cordeiro pintado nas portas e o sangue de Cristo na cruz? Terceiro, o que significa a Páscoa para os cristãos e qual sacramento foi instituído em seu lugar? E quarto, na verdade não é uma pergunta, é mais uma tarefa, né? Para você saber mais sobre a Santa Ceia, leia 1 Coríntios capítulo 11, os versículos de 23 a 29, e também os artigos 33 e 35 da Confissão Belga, e os dias do Senhor 28, 29 e 30 do Catecismo de Heidelberg. Esses são documentos que são os símbolos de fé das igrejas reformadas do Brasil, e você pode encontrá-los facilmente numa pesquisa aí no Google. Então, é isso por hoje, e em breve teremos mais meditações na Palavra de Deus.